Boa noite! E aí, meus povos e minhas povas, como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram bem a semana? Semana semana passada foi o Fábio, né? E essa aqui tô eu. Mas estamos junto, tudo junto e misturado. Às vezes é ele, sou eu, mas a gente também está sempre perto, né? Quando ele grava, eu estou por perto, eu vejo. Quando eu que gravo, ele também olha. A gente trabalha junto, e isso que é legal. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui de um assunto que eu acho que, não sei se a gente já falou, mas acho que não, viu? O que acontece do lado de lá? Né? Depois que a gente bate as botas, depois que a gente abotou o paletó de madeira, eu não vou continuar, porque tem um monte dessas palavrinhas aí, mas, enfim, quando a gente desencarna, o que acontece? Para onde a gente vai? E para onde a gente vai e o que tem? Como é? Né? Nós vamos bater um papo a respeito disso. Mas, antes disso, vinheta no ar. Muito bom, crianças. Vamos lá, estou com a minha colinha aqui, porque eu passei uma porção de coisa no papel aqui, para não esquecer de falar para vocês. Vamos conversar um pouquinho do que acontece do lado de lá. Antes, por favor, não esquece de dar o seu like, a gente precisa dele para a gente cada vez se fortalecer mais. Compartilhe hoje com pessoas que são, vamos botar assim, xeretas. Pessoas que têm interesse em saber como é que é o lado de lá. Pessoas que já saíram daquela dicotomia de céu e inferno, né? Daquela ideia de que eu vou morrer, ou vou para o céu, ou vou para o inferno, né? Que já descolou desse pedaço, né? Já está em outra vibe. E se você não está inscrito no canal, por favor, vem aqui que a gente adora ter vocês por perto. A gente adora ter vocês junto com a família Gotas de Otimismo. E toda semana, como sempre, a gente posta alguma coisa aqui, que seja para trazer conhecimento, que seja para trazer um alento, que seja para trazer uma ideia de positivismo. A ideia é essa. Né? Esse é o nosso trabalho, buscar sempre trazer coisas que sejam interessantes para a vida da gente, para a gente crescer como pessoa, crescer como criatura. É isso. Bom, vamos trabalhar? Chega de bate-papo. Vamos trabalhar. Eu vou pedir para o pessoal colocar uma imagem para a gente, né? Porque, na verdade, assim, o nosso planeta Terra, ele se divide em 7 psicosferas diferentes. Né? Cada uma com o seu nível vibratório e o seu nível de desenvolvimento moral e espiritual. Já está aí no ar? Então tá, já está no ar aí, então vocês estão vendo, né? Então vocês estão vendo o planetinha bem no meio aí e as 7 psicosferas diferentes. Então eu vou explicar para vocês como é que elas são, como é que elas funcionam, para a gente tentar entender um pouquinho o que acontece. Então, assim, nós temos a crosta terrestre, logo acima tem um monte de nome para isso, né? Aí nós vamos chamar, eu peguei uma das nomenclaturas aqui, onde eles chamam de abismos. Seria, assim, o umbral mais denso que existe, tá? O mais grosseiro mesmo, onde existem as cavernas, os abismos. Nós vamos bater um papo a respeito de cada um. Depois disso, nós vamos ter um umbral, né, ainda denso, ainda complicado, mas um pouquinho mais light. Aí, ainda chamado de umbral, a região das colônias. Está até aí o nosso lar, para vocês verem. Tem uma estrelinha aí, para vocês verem a região das colônias. Depois nós vamos ter, na 5ª psicosfera, o que a gente chama de arte, cultura e ciência, né? E cada vez mais elevando o padrão vibratório e elevando o padrão das criaturas. Na 6ª, que a gente chama de amor fraterno universal. Na 7ª, os diretrizes planetárias. Diretrizes planetárias, gente, é onde estão os espíritos crísticos, né? Onde está Jesus governando e todas as outras criaturas que junto com ele governam o planeta. Abaixo disso, nós vamos ter no amor fraternal, né, no amor fraterno universal, criaturas com, né,
um amor gigantesco, que trabalham não só pelo planeta Terra, mas por outros planetas também, que fazem esse link com o sistema solar inteiro e outros sistemas. No Arte, Cultura e Ciência, seres de um intelecto muito grande, que também trabalham o coração, mas também por esse lado intelectual, né? E abaixo disso, a gente já tem um conhecimento bom, né? Acima da região das colônias, a gente pouco conhece, a gente pouco sabe, né? São pouquíssimos os relatos de que a gente tem de espíritos, né, encarnados ou desencarnados, que fizeram visitas, por exemplo, no Arte, Cultura e Ciência. O André Luiz, eu não vou lembrar em que livro que é, mas num dos livros dele, ele coloca que ele vai visitar a mãe no Arte, Cultura e Ciência. Então, ele faz uma descrição, mas assim, muito pouco, né? Para a gente seria mais ou menos o que seria o céu, né? Então, um lugar maravilhoso, super bonito, com seres voando, né? Seres que ele fala como seres angelicais, que a gente sabe que não é o que a gente chama, né, entre aspas, de anjo, mas ele fala de seres angelicais, etc. e tal. Bom, que nem eu estou conversando com vocês, eu não posso falar muito a respeito do Arte, Cultura e Ciência, do Amor Fraterno Universal e do Diretrizes Planetárias. Mas do resto, nós vamos bater um papinho hoje, vamos conversar um pouquinho, né? Até para a gente fazer uma escolha hoje, né? Quando você desencarnar, para que hotel desses você gostaria de ir? Você gostaria de ir para Umbral Grosso? Você gostaria de ir para uma região de colônias? Vamos fazer aqui a descrição dos ambientes hoje, depois vocês me contam para onde vocês querem ir. Pode tirar a imagem aí, né? E vamos bater papo. Então, assim, abismos, né? Que é aquele umbralzão poderoso. É onde a gente vai encontrar as cavernas, onde existem criaturas animalizadas, criaturas que já desenvolveram um processo de mudança perispiritual muito grande, como ovoides e assim por diante. Dizem que nos abismos existem picos altíssimos, né? E como o próprio nome fala, abismos gigantescos. Né? O Apocalipse de João descreve os abismos. Parece que ele teve lá, viu, e não é uma coisa assim muito simpática, né? Tanto lá como um pouquinho acima, né? No umbral um pouco menos denso. Diz que o frio é grande porque não chega o calor do sol, né? Então as temperaturas são bem complicadas, né? Mais para frio mesmo do que calor. Existem algumas descrições, talvez se vocês pegarem lá o livro O Inferno de Dante, né, de Dante Alighieri, vocês têm algumas ideias do que pode ser isso. Bom, nem vou me ater muito nesses, porque acho que ninguém aqui quer passar uma estadia nesse hotel, né? Acima, nós temos uma outra, subindo um pouquinho o padrão vibratório, uma outra camada, que também ainda é zona umbralina, que a gente chama de trevas. Nas trevas, nós temos aí o que a gente chama de cidadelas. Cidades com muita pobreza, com nenhum saneamento básico, onde existem criaturas apegadas à droga, a sexo compulsivo, à bebida, enveredadas pela maldade ainda, muitas zonas pantanosas, né, vegetação muito rasteira, e a gente vê, eu estou lendo aqui, acabo falando bobagem, eu estou lendo aqui, para não esquecer, no livro Obreiros de Vida Eterna, André Luiz fala também, descreve um pouco onde ele chama esse setor, né, desse segundo umbral, de esferas subcrostrais. É difícil falar isso, mas enfim. Nesse lugar já começa a ter, então, que nem eu coloquei para vocês, um pouquinho de vegetação, há alguns animais, mas são animais escuros que se esgueiram, né? Répteis, muito pouco anfíbio, insetos em grande quantidade, roedores e alguma coisa de ave.
né? Mas aves assim mais achegadas assim a abutre, urubu, não são bem essas, tá, gente? Porque é um outro padrão vibracional, existem outros tipos de animais, né? E para quem não sabe, do lado de lá tem animal, sim. Tá? Tem animal, tem planta, nós temos a descrição em vários livros de tudo isso daí. Bom, saindo um pouquinho, né, das trevas, vamos subir mais um pouco o nosso padrão vibratório e nós vamos chegar na zona das colônias, né, que também é a zona umbralina. Então é engraçado, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ai, quando eu morrer, eu quero ir para nosso lar. Sinto muito, se você não estiver no Rio de Janeiro, é bem pouco provável que você vá, porque a colônia Nosso Lar ela fica no Rio de Janeiro e ela se presta às criaturas que desencarnam naquela região. Cada região do Brasil e do mundo existem colônias em cima das grandes cidades, às vezes mais de uma, ou às vezes uma colônia muito grande que pega até pedaços do estado inteiro. E essas colônias, elas se prestam a trabalhar com as criaturas que encarnam desencarnam logo naquela região, né? Então, assim, é muito difícil uma pessoa que mora, sei lá, na Bahia, no Maranhão, e parar em Nosso Lar, né? A não ser que já faça parte desta colônia de outras encarnações no Rio, né, no Rio de Janeiro, e depois vai, encarna num outro estado e depois volta para essa colônia. Não existe outra possibilidade. Mas a gente não tem só o Nosso Lar, né, gente? Se vocês procurarem no tio Google aí, vocês vão ver a relação enorme de colônias espirituais que o Brasil tem. Tem um monte delas, que são as grandes conhecidas, já são mais de 20, 23 ou 24. E fora essas grandes conhecidas, existem colônias pequenas, que estão às vezes relacionadas às cidades, né? Uma cidadezinha do interior tem uma colônia em cima e assim vai. E o pessoal fala, né? Ai, mas eu tenho tanto medo de desencarnar e ir para o umbral. Primeiro que você já está nele, eu sinto muito, tá? A crosta, que é onde vivem os encarnados, é região umbralina. Nós já estamos nela. Então, se você tinha medo de ir, sinto muito, você já foi, tá? E depois, a região das colônias, que as pessoas acham que é alguma coisa tão maravilhosa, tão melhor, também é zona umbralina. Então, assim, muito provavelmente, 99% de chance de você desencarnar e ir para o umbral mesmo, tá? Se você vai para o umbralzão, lá, a região dos abismos, das trevas, aí eu já não sei, depende de você. Depende do que você faz enquanto você está encarnado, de quais são as suas opções de vida, né, de quais são as suas ideias, do que você faz em relação às pessoas que convivem com você. Aí fica por tua conta, você escolhe. Eu não posso resolver o seu problema. Mas que nós vamos tudo para um umbral, bem provável que sim, né? Bom, mas vamos conversar um pouquinho, então, do que acontece nessa região das colônias. Isso a gente tem bastante relato. Do André Luiz, claro, né? Muita coisa. E fora dele, outros relatos mais de uma porção de outros espíritos que, através de médiuns, psicografaram regiões, outras colônias, outros padrões, etc. e tal. Bom, na região das colônias já chega o sol, né? E, inclusive, em melhor qualidade do que aqui a crosta, né? Porque na crosta onde vivem os encarnados, nós estamos num padrão vibratório menor do que o da região das colônias, né? Então, assim, lá tem gravidade, que nem aqui, né? Aí nós vamos ter que bater um papão do seguinte: a região das colônias, vocês vão encontrar numa graduação de diferença gigantesca. Nós temos colônias de todos os tipos imagináveis. Tem colônia só para animal, tem colônia só para criança, tem colônia onde é o desenvolvimento científico, que é o padrão. Tem colônia que é mais estabelecida para estudo. E, assim, as diferenças de clima, de vestimenta, vão mudando conforme as criaturas que lá habitam. Eu vou me explicar melhor já já, tá? Então, vamos primeiro entender. A região das colônias é muito, muito similar
a crosta terrestre. Muito similar, tá? Aliás, é ao contrário, né? Nós que somos muito similares a eles, porque eles estão acima, padrão a mais. Então, a gente copia o melhor, graças a Deus, pelo menos nisso a gente faz. Então, assim, gravidade, normal, é a mesma que a daqui. Então, se você jogar, né, uma maçã, cair a maçã da árvore, né, mesma coisa, daqui vai para o chão, lá também vai para o chão, não muda nada, tá? Dia e noite, igualzinho, seguindo a mesma padronagem do planeta todo, que leva 24 horas para dar a volta no céu, então tem dia, tem noite, tudo igual. Agora, as estações do ano são muito mais amenas, porque a vibração do local e das pessoas sendo melhor, tudo que é causador de mal-estar, da gente não estar legal, é mais amenizado. Porque o nosso padrão vibratório interfere gigantescamente no clima, temperatura, vegetação, fauna, flora. Tudo isso é atingido assim gigantemente pelo nosso padrão vibratório. Então, quando você vai para um ambiente onde o padrão vibratório das criaturas que estão nesse ambiente é melhor, tudo é melhor. Por isso que eu falei para vocês que as colônias elas têm uma mudança muito grande, porque depende do padrão vibratório das criaturas que as compõem. E ele tem, assim, uma variação grande, né? Então, assim, mas assim, padrão. As estações do ano existem, mas são muito mais amenas. Você não vai ter um verãozão com 40 graus e não vai ter um invernão com -10. Não existe isso, tá? Outra coisa, as plantas e os animais existem sim. Só que plantas mais bonitas, padrão vibratório, lembra? Animais domesticáveis, muito mais afáveis, muito mais inteligentes, né? O André Luiz, ele descreve muito no nosso lar plantas lindas, flores multicoloridas, que a gente aqui, ele não consegue descrever o que é, né? A gente tem dificuldade de entender. Aves multicoloridas, ele fala, né? Que também a gente não consegue imaginar o que seja, né? Árvores frutíferas, com frutos também que a gente não conhece nem imagina, né? E aí ele fala, né, descrevendo o nosso lar, avenidas circundadas por árvores, ar puro, etc. e tal. Então, assim, aliás, é poético. Deixa eu pegar, que eu peguei um pedaço assim, ó, ele descrevendo o nosso lar, tá? A colônia possui várias avenidas enfeitadas de árvores frondosas. O ar é puro e a atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava ao vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio das cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Bonito, né? Esse André Luiz falando lá atrás. Agora, vamos lembrar uma coisa, gente? André Luiz, ele desencarnou mais ou menos década de 1920. 8 anos ele ficou no umbral. Ele chegou em nosso lar, bota aí, década de 30, 1930. Tá? Então, esta descrição é de uma colônia, vou ser até generosa, vai até 1950, tá bem? Pense em como era a sua cidade em 1950. Se você não era encarnado ainda, pegue fotografias. Como eram as árvores, como eram as ruas, como era o meio de transporte, como as pessoas vestiam. Mudou? Está diferente? Então, as colônias estão muito mais diferentes, porque as colônias avançam muito mais do que a crosta terrestre. Então, toda vez que você vai falar, ai, mas eu li o livro Nosso Lar, então está tudo errado. Não, não está tudo errado. Ele é um registro histórico de uma colônia muito mais adiantada que a crosta terrestre, mas, gente, pelo amor de Deus, em 1950. Hoje em dia, o nosso lar, eu tenho certeza absoluta, põe minhas duas mãos no fogo, não é mais daquele jeito.
Mesmo porque o André Luiz ele já psicografou livros mais recentes, 2017. Ai, meu Deus, pelo médium Samuel Gomes, que é um cara bom, e André Luiz fala que nem o aeróbus eles não usam mais. Por que usava? O aeróbus era aquele ônibusão, né, para meio de transporte que ele volitava. Por que usava aeróbus? Porque as criaturas que iam para nosso lar na década de 1950 não estavam aptas a volitar. Tinha que fazer curso de volitação, etc, etc, etc. Hoje, as pessoas que desencarnam já são seres mais adiantados, óbvio, né, gente? Cada geração que desencarna está mais adiantada, mais adiantada, mais adiantada. Hoje fazem a volitação com muito mais facilidade. O aeróbus hoje em dia só é usado para grandes excursões. Então precisa ir muita gente para um lugar mais distante, aí eles usam raio do aeróbus, senão cada um volita por sua própria condição. Então vocês vejam que as coisas todas vão melhorando, vão se desenvolvendo em todos os lugares do planeta, até no umbralzão grossão, com certeza absoluta, tá? Bom, vamos falar de outras fofocas do mundo espiritual. Que mais que tem lá no, né? Das descrições que a gente sabe dos espíritos. Falar de uma coisa muito interessante: roupas. No livro Nosso Lar aparece todo mundo de camisola. Não é verdade, tá? Eles usam roupa normal. Se você pegar o livro Violetas na Janela, a Patrícia, aquela menina que desencarna, né, que escreve o livro através da tia dela, a Patrícia fala que quando ela chega na colônia, né, ela consegue sair do hospital, tal, ela vai para um quarto na colônia, e quando ela abre o armário, tá plasmada as roupas que ela mais gosta, aquelas que ela mais usava, né? Então, assim, se a colônia é melhor, gente, eu tenho que proporcionar às criaturas que estão dentro da colônia o recurso para que elas se sintam o melhor possível. Não me parece muito lógico que um homem, por exemplo, que use calça e camiseta aqui, vamos supor um homem que use calça jeans e camiseta a vida inteira, ele vai chegar no nosso lar, por exemplo, e vai se sentir confortável em ficar vestindo um camisolão. Não me parece uma coisa adequada. Ah, mas por que no filme eles botam o camisolão? Gente, é uma forma deles mostrarem que aquilo é espírito, que é aquela ideia que a gente tem do camisolão da época de Cristo, né, que as pessoas sempre mostram do meu Cristo com aquele camisolão. Então faz um link de que são pessoas mais adiantadas espiritualmente. É uma liberdade poética das pessoas entenderem, mesmo porque quem vê o filme daquele não é só espírito. Mas não tem camisolão, não. As pessoas usam as roupas que elas se sentem bem. O que acaba acontecendo é que, assim, a própria Patrícia, não é no Violetas na Janela, talvez na Casa do Escritor ou no Voo da Gaivota, que são os outros livros depois, ela conta que as roupas não sujam, né? E que ela mesma, mentalmente, quando alguma roupa suja, porque ela lida com crianças, ela dá aula, alguma coisa assim, ela mentalmente ela sabe fazer a limpeza. Né? Então, ela pode ficar usando a mesma roupa durante um tempão, que aquela roupa não suja. Então, assim, óbvio, lá vou eu de novo, depende do grau evolutivo da criatura que está na dita cuja da colônia, em que colônia que está, mas as coisas vão tendendo a melhorar cada vez mais, tá? Outra coisa, a questão do sono. Ah, eu durmo 8 horas por noite, 10 horas por noite, 7 horas por noite, vai chegar lá e eu vou precisar? Logo após o seu desencarne, vai, porque o seu corpo está habituado com isso. Né? Ah, mas não tem mais corpo físico. Sim, mas até psicologicamente a gente ainda sente a necessidade de repetir aquilo que você fez há anos, né? E assim, muitas pessoas desencarnam com doença, então vão ficar acamados num hospital do lado de lá muito tempo, então tem necessidade de descanso, necessidade de dormir. Dizem os espíritos, até o próprio André Luiz mesmo, que conforme você vai se adaptando ao mundo espiritual, você vai tendo menos necessidade de dormir. Mas dependendo do trabalho que você faz, do estudo que você faz, se é uma coisa muito desgastante,
eles vão dormir sim, eles deitam e dormem, descansam, porque precisam, ninguém aguenta, né? Dizem que só espíritos muito superiores, talvez lá do Arte, Cultura e Ciência, sei lá, do Diretrizes Planetárias, não sei, aí já não precisa dormir mais. Na região ainda das colônias, ainda tem necessidade de dormir sim. A alimentação, isso deixa muita gente desesperada. Vou chegar lá, não vou poder comer mais. Vai comer, porque a gente ainda tem essa necessidade, mas o que acontece é que, assim, você não tem mais necessidade física de alimento, né? Você não precisa mais ingerir coisas. A necessidade do espírito e do perispírito, que é aquilo que a gente usa quando a gente está desencarnado, é muito menor. Então, é óbvio que não tem mais aquela fome, aquela necessidade. Em muitas colônias se usa caldos leves, se usam frutas, sucos de frutas, muita água fluidificada, né? Muita água que tem poder suficiente de te manter. E, de novo, conforme a criatura vai se desenvolvendo cada vez mais, ela vai tendo menos necessidade da alimentação, né? Agora, deixa eu falar uma coisa importante aqui, né? E que as pessoas muitas vezes não se dão conta. Se a comida entra por um lado, vai ter que sair pelo outro, concorda? Então, tem banheiro e o uso de banheiro, sim. André Luiz fala no Nosso Lar que ele entra, logo que ele chega na casa onde ele vai ficar, a primeira casa, não vou lembrar do nome dela, mas ele fala que ele vai à casa de banho. Casa de banho é banheiro, né, gente? Casa de banhos era um nome muito, né, refinado que se usava lá atrás, que é o nome que se usa em Portugal até hoje, né? Ele vai ao banheiro. E outra coisa, quando resgatam o André Luiz no umbral, ele ficou 8 anos, ele está barbudo. A roupa dele está em frangalhos. Imagina você 8 anos numa zona umbralina transitando. O que sobra da roupa? Em que estado fica seu cabelo? Que estado que fica sua barba para os homens? Então, diz que ele entra na casa de banhos e ele vai se barbear. Uai, não é meio lógico isso, né? As coisas continuam iguais. A gente não fala que o corpo físico, o perispírito, é cópia célula a célula. Portanto, a célula que forma o cabelo, a célula que forma a barba, continua funcionando, né? Aí as pessoas falam assim, nossa, eu achava que no plano espiritual era todo mundo assim barbudo, que nem a ideia que a gente tem de Deus, de Jesus Cristo. A gente vê lá a imagem do Dr. Bezerra de Menezes, ele tem aquela barbona branca. Não, você faz do jeito que você se sentir melhor, né? Mas se não quiser ficar barbudo, vai ter que fazer barba. E do mesmo jeito, se alimentar, vai ter que usar o banheiro, né? Não tem mágica para isso. Não existe uma mágica ainda. De novo, o lado de cá é uma cópia imperfeita do lado de lá. Se é ali do lado de lá, vai ser melhor, mas é uma cópia, né? Outra coisa importante. Vocês lembram que o André Luiz, ele fala, acabei de citar para vocês, de árvores frutíferas? Fala, acabei de falar, que a gente come frutas. Muito bem, a fruta é o quê? Não é o desenvolvimento entre o androceu e o gineceu da planta. Portanto, não é o produto, o fruto de uma ligação sexual da planta? Pois é. Então, se as plantas dão fruto do lado espiritual, existe sexo, existe troca de gametas, isso também acontece nos animais. E também pode vir a acontecer nos seres humanos que desencarnam. Esse é outro desespero dos povos, né? Então, assim, normal, super normal, dependendo da colônia para onde você for. De novo, quanto mais você se desenvolve espiritualmente, menos você sente necessidade de dormir, de comer e de sexo.
Mas enquanto você está em colônias muito próximas à crosta, você vai sentir a mesma necessidade de tudo isso, tá? Bom, já falamos de meio de transporte, falamos de animais e plantas. É isso, gente. Eu acho que deu para dar uma ideia e tirar um pouco das fantasias que a gente faz. E aí eu trouxe para vocês uma musiquinha bem legal sobre o lado de lá. É bem curtinha, vocês vão escutar um pouquinho e depois eu volto aqui para a gente bater um papo, finalizando a nossa live de hoje. Vamos lá? Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está. É isso aí mesmo, né? Tudo isso da musiquinha aí, todo esse papo que a gente está tendo. Bom, para a gente terminar, só faltou ficar falando para vocês sobre os mundos transitórios. O que são mundos transitórios? Fora essas 7 camadas, nós temos mundos, cidades, colônias, que, na verdade, elas são temporárias. Por exemplo, colônias que são universidades, colônias que são oficinas, colônias que são reformatórios, colônias hospitais e até mesmo colônias prisões. Aí, não é dizer que são colônias assim que você vai passar por muito tempo, mas você fica durante um tempo e depois você vai para outro lugar.
Mas, além de todas essas 7 camadas, ainda existem o que eles chamam de mundos transitórios, né? Lugares onde você fica por um tempo e vai depois de novo para outra colônia, umbral, para a crosta, para outro lugar. E é isso. Espero do fundo do coração que eu tenha conseguido aí tirar alguma dos tabus, né, das bobagens que as pessoas colocam na cabeça aí, se vai para o céu, se vai para o inferno, como é que vai ser do lado de lá, medo de ir para o umbral e essas bobagens todas. Então, assim, vamos terminando, e sempre que a gente está terminando, a gente indica para vocês uma instituição, né? Porque não basta só a gente mexer a cabeça aqui aprendendo, né, coisas novas, mas também é importante a gente mexer o nosso sentimento, o nosso coração. E nosso Brasil aí está chocado, né, com o que está acontecendo com os índios Yanomamis. Eu, cada vez que vejo aquelas imagens das crianças doentes, passando fome, o desespero das mães, aquilo me deixa muito desesperada também, né? E a gente se vê muitas vezes, está tão longe lá em Roraima, né? Está tão longe, a gente se vê de mãos atadas, mas a gente pode ajudar, né? Em primeiro lugar, a gente pode ajudar rezando, muito, muito, vibrando muito, para que chegue o auxílio, para que exista auxílio o máximo possível do plano espiritual, porque às vezes não tem o alimento, né? Mas as emanações da espiritualidade maior começam a sustentar um pouco os corpinhos frágeis que estão lá. Mas, assim, a gente sabe de 2 instituições que estão fazendo campanhas diretamente com as tribos, né? Com as tribos indígenas. Uma, eu já falei 1000 vezes das 2 aqui, mas foram as 2 que se manifestaram e que estão ajudando, então eu vou falar de novo. A CUFA e a Ação da Cidadania. Ambas colocaram aí um link direto para Pix, para você ajudar diretamente as tribos Yanomamis. Então, assim, da CUFA, o link é o seguinte: favelascomyanomami.com.br. De novo, favelascomyanomami.com.br. Lembrando que Yanomami é com Y, o resto como se fala. De novo, favelascomyanomami.com.br. Se você quiser mais informações, entre no site da CUFA, cufa.org.br, e vocês vão ver o quanto eles já arrecadaram. Até onde eu tinha visto, já tinham ido 40 toneladas de alimentos para lá, mas a meta deles é 300 toneladas, para conseguir suprir a necessidade que está acontecendo lá. E a Ação da Cidadania colocou um outro Pix à disposição também para você depositar para ajudar diretamente as tribos indígenas. SOS@ACAL, né, que é a ação sem o tio e sem o cedilha, porque senão não entra, né? De novo, SOS@acaldacidadania.org.br. SOS@acaldacidadania.org.br. Também maiores informações no próprio site da Ação da Cidadania. A Ação da Cidadania é aquela que foi fundada pelo Betinho, que agora quem trabalha é o filho dele, né? E que trabalha sempre contra a fome, e que também está trabalhando lá diretamente com os índios para sanar essa questão dessa mortandade absurda por inanição, né? Principalmente de crianças. Se você quiser maiores informações, entre no site da Ação da Cidadania em acaldacidadania.org.br. De novo, acaldacidadania.org.br. E é isso, gente. Graças a Deus, a gente sempre pode fazer alguma coisa, a gente pode ajudar alguém que precisa. Estamos chegando no fim. Não esquece de dar seu like, não esquece de compartilhar com quem tem medo de ir para o inferno, né? Quem está com medo do chifrudo, de tomar umas garfadas dele, compartilha, fala para a pessoa, olha, talvez não seja bem assim. E vem fazer parte da nossa família aqui, que toda segunda-feira nós estamos juntinhos, para trazer para a gente aí informação, para trazer formação, para trazer moralidade, para trazer bom ânimo, e vamos seguindo em frente. Todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, e até semana que vem.
Um beijo enorme, que vocês tenham uma super, ultra, mega Master Blaster semana e a gente se vê a semana que vem. Tchau, gente! Boa semana! Tchau!